Olá, meus amados, mais uma vez, Uricelli, canal Sem Fermento, a paz de Arruxo. Desde já agradeço a vocês que têm dado apoio ao canal, têm se inscrito no canal, têm ativado o sininho. Se você ainda não ativou, ative, receba as notificações a cada vez que eu postar vídeos e que vocês possam fazer com que esse canal cresça para que outras pessoas também tenham acesso às informações trazidas aqui no canal. Hoje eu quero falar a respeito de algumas coisas no meio religioso, no meio desse antro religioso, do qual não lhes é ensinado lá dentro. E todos os meus vídeos aqui é voltado para aqueles que ainda se encontram lá e para aqueles que pensam em entrar lá. Mas o meu intuito aqui não é ofender a sua pessoa, mas é trazer o conhecimento do qual você não detém, para que você não venha a incorrer o risco de se submeter a jugo de homem, mas para que você receba o jugo e o fardo de Arruxo, que é leve e suave, e possa aprender dele, e não de mim, e não de homem. Claro que nós precisamos de alguém que nos oriente, mas não é baseado nas minhas palavras que você vai se guiar. As minhas palavras são só flechas de luz para te direcionar à verdadeira luz. Como os discípulos haviam dito, né, que João não mentia em dizer que tudo quanto João tinha dito a respeito de Arruxo era verdade, e eles reconheceram isso. A gente pode ver isso depois lá em João 10. Só que assim, o que não se fala no meio religioso? É que o Criador se cansou do meio pelo qual eles hoje adoram. A palavra do Criador ela é única e objetiva. Ele diz que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não mentiu ao proferir isso e não se arrependeu para voltar atrás, porque o povo não abriu mão das práticas que eles querem continuar realizando. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Eu vou até ler aqui na escritura do Almeida. Essa eu tinha encapado primeiro. A capa estava toda ruim. Essa aqui, a capa estourou outro dia, com menos de 6 meses de uso. Eu encapei com tecido jeans preto, perna de calça jeans. Deixei a costura aqui, mas ficou muito boa. Agora ela vai durar por muito, muito tempo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, a partir do verso 10. Que nós vamos comentar algumas coisas a respeito da qual o Senhor Yahweh está indignado. Yahweh está indignado e as pessoas não se atentam. Por que não se atentam? Porque a verdadeira mensagem de Yahweh não entra em seus corações. São tudo obstinado, tudo com o coração obscurecido, incircunciso, tudo incauto, com a mente cauterizada. Cauterizada pelo quê? Pelo engano. Cauterizada pelo engano. Isaías 1, verso 10 até o 20. A epígrafe aqui diz assim: condenado o culto hipócrita. Não era nem para ter epígrafe, mas já que tem, ela está fazendo jus ao que se diz. Então nós vamos ver as coisas da qual o Criador já está indignado. E aí vocês tirem suas conclusões. Se vocês não querem acreditar em mim, acredite pelo menos no que vai ser dito. E lembre que ele não mudou, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem mudou somos nós, que não somos os mesmos que estávamos aqui quando ele falou isso. Mas se as práticas forem iguais, saiba que serve para você. Ouve a palavra de Yahweh, vós príncipe de Sodoma. Aqui ele já faz uma grande comparação. Ouve a palavra de Yahweh, vós líderes espirituais. A isso que vocês chamam de religião, ele chama de Sodoma. Mas eu não vou interferir na leitura, vamos discorrer. E você tire suas conclusões. Ouve a palavra de Yahweh,
Vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Iarro, vós, povos de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz Iarro: estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes a minha para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações não posso suportar, iniquidade associada a um ajuntamento solene. Eu vou ter que interferir. Eu não queria interferir não, mas vou ter que interferir. Ele diz assim: quando vir de comparecer perante minha presença, quem vos requereu pisardes nos meus atos? Os homens requereu, porque ele não requereu isso de nenhum de nós. Você não acha nas escrituras nenhum requerimento desse, vindo de Iarro. E agora ele vem aqui embaixo, ele pega pesado. Olha o que ele diz embaixo: não continueis a trazer ofertas vãs, incenso é para mim abominação. E também festa da lua nova, os sábados, as convocações das congregações não posso suportar, iniquidades associadas à solenidade. O Criador deseja com que o seu povo se una, mas não da maneira que se unem nos dias de hoje. O Salvador deseja um povo unido, mas diferente do que se vive no dia de hoje. A ordem que ele havia dado a Adão era de que ele não comesse somente daquele fruto da religião. A ordem que ele dá para mim e para você é de que eles não comam, de que nós não comamos do fruto da religião, do conhecimento do bem e do mal. Adão não foi dado a ele 10 mandamentos. Até porque ele era perfeito. Então, quando o homem peca, essa lei só vem a vigorar lá quando Moisés tira o povo do Egito. E um detalhe: o povo, nenhum deles ali guardava um sábado. Só passou a guardar a partir do momento em que a lei foi estabelecida. Só que o sábado nada mais é do que a sombra de alguém que viria e traria descanso. Ele representou isso por meio de um dia. Durante esse dia o povo tinha que descansar, mas um dia o seu filho viria e faria com que todos nós descansássemos nele agora e eternamente. E nesse dia, quem é aquele que entra num dia de sábado sem ansiedade, sem preocupação, sem estar agitado, com todas as coisas resolvidas? Quem é esse? Quem é que pode descansar as suas almas? Quem é que pode repousar num dia comum? Aquilo tudo serviu para representar para mim e para você um descanso que um dia seria nos dado. E se isso fosse verdade, Josué não haveria dito ao povo que entrou na terra prometida que ainda havia um descanso que os aguardava. E quando ele se referiu ao descanso, ele não estava se referindo à morte. Ele estava se referindo ao Filho do Iarro, o Salvador, que traria descanso para nossas almas. Conforme ele diz lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave. O meu jugo é leve e o meu fardo o meu fardo é suave e o meu jugo é leve, alguma coisa do tipo. Então, é esse descanso que ele veio nos proporcionar. Só que eu quero falar alguma coisa aqui, que o Criador, ele deseja com que o povo se reúna, mas não é da maneira que se vive hoje. E você vai ver isso aqui agora.
Olha só o que o Criador fala. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pois, pelo que, quando estendei as mãos, escondo os olhos, sim. Quando multiplica as vossas orações, não as ouço. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei os pobres, os fracos, os oprimidos, os humilhados, os desmerecidos, os órfãos, as viúvas, os abandonados. Quando nós aprendermos a fazer o bem a essas pessoas que aos olhos da sociedade e aos olhos do sistema religioso não têm importância, então ele nos convida. Quando nós aprendermos a tratar as pessoas da qual ninguém as trata bem, da maneira como elas devem ser tratadas, então ele nos convida, ele então diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz Iarro, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Então tem pessoas que pensam que quando ele chega nessa parte aqui, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, está se referindo à comida física. Não é isso. Aqui ele está se tratando da lei da semeadura. Quando você trata bem as pessoas, você vai ser bem tratado. Quanto melhor você for para as pessoas, melhor as pessoas vai ser para você. Essa é a melhor comida que você pode comer desse mundo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E você viverá da melhor forma nos seus relacionamentos pessoais. Então, é nesse sentido que ele está falando. Por isso que vem a parte do pobre, da viúva, dos órfãos. É nos relacionamentos. Você vai tirar o melhor das pessoas e você vai dar o seu melhor para as pessoas. Então, as pessoas, elas não sabem, mas hoje elas são rejeitadas por conta do costume religioso. O hábito religioso é um hábito abominável aos olhos do Criador. O Criador diz que quando elas levantam as mãos, eles fecham os olhos. E quando elas oram, ele tapa os ouvidos para não as ouvi-las. Para não as ouvi-las. Então, quem é que faz as orações? Quem é que ergue as mãos aos céus? Sou eu? É os mundanos? Não, os religiosos. E quem é o religioso que não reconhece isso? Qual é o religioso que não reconhece isso? E qual é ele que não sabe essa passagem? Aí, mas isso aí ele falou para os... tá, agora é para eles. O dízimo foi para eles e vocês os têm como para vocês. Então aqui foi para eles naquela época. Eu vou te dar uma má notícia. Ele não muda. Ele é imutável. E ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que ele disse para aqueles serviu para eles e serve para vocês que realiza as mesmas práticas. Se você aceitar, dói menos. Se você aceitar, dói menos. E todas as vezes que as pessoas tentam se levantar com argumentos para querer ridicularizar, elas acabam trupicando em suas próprias palavras, porque elas querem vir com a Bíblia e na mesma passagem que elas leem mostram o engano diante dos olhos delas. Só que elas não conseguem enxergar e não conseguem reconhecer, mesmo expressando o engano que está ali exposto. Elas não conseguem reconhecer.
Mas a essas que não reconhecem, eu digo, não é culpa delas. Não é culpa delas. Primeiro, que elas foram aprender errado. Segundo, que talvez elas não sejam a ovelha de Yahushua. Não estou julgando, nós vamos ver na Escritura. Não estou julgando, só estou dizendo o que a Escritura diz. Que todo aquele que se opõe contra a palavra de Yahushua, contra a mensagem das boas novas, não faz parte, não é de Yahu. Ele mesmo diz isso. Ele disse isso em diversas passagens. Tá sim. É só você ser atento. Isso é atento, manso e humilde. Uma das coisas que as pessoas aprendem quando entram num antro religioso, quando começam a fazer parte de uma religião, é que elas têm que aprender a ser humilde. Te pergunto, o que é a humildade? Porque eles exteriorizam uma humildade por conta das roupas, por conta da educação, eles até falam de uma outra maneira para demonstrar humildade. Tem alguns que poderiam alcançar um dos maiores níveis no âmbito acadêmico e não atingem o determinado patamar por conta de querer parecer humilde para as pessoas, porque eles acham que se eles estudarem mais, se tornarem um juiz, mesmo que tenha saído de uma comunidade pobre, ele vai deixar de ser humilde. Isso aí não é humildade. As coisas que eu externo, as coisas externas, não são exemplo de humildade. Isso é a passarela da humildade religiosa. Para umas, basta você não usar joias, não se maquiar. Para outras, você tem que andar que nem um fantasma, que é aquelas roupas que cobre a mão, que cobre o braço, deixa só cabeça, mão e pé para o lado de fora. E olhe lá o pé. E olhe lá se deixa o pé. Fica a mão e a cabeça do lado de fora. Outras é não se depilar. Outras é não se envolver com determinado tipo de pessoas. Isso não é humildade. A verdadeira humildade eu aprendo com Yahushua. A verdadeira mansidão eu aprendo com Yahushua. A própria etimologia da palavra humildade vem de humus, úmido. Se o seu coração é humilde, o seu coração é úmido e é propício a plantar a mensagem de Yahu. E se o seu coração é úmido e humilde, essa palavra ela que foi geminada, ela vai eclodir, vai crescer, vai se fortalecer, vai se enraizar. Mas se o seu coração não for úmido e humilde, a palavra vai entrar e ela vai morrer. Porque esse coração não é uma boa terra. Esse coração não é uma boa terra. Então, com quem eu aprendo humildade? Yahushua. Com quem eu aprendo a mansidão? Yahushua. Aonde eu vejo esses exemplos para que eu possa seguir? Nas Escrituras. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vamos dar uma olhada? Primeiro nós vimos que ele não faz parte, ele não se agrada dos cultos religiosos. Ele não se agrada de cultos religiosos, das práticas religiosas. O que ele dá aqui ao povo é que o povo deva ir deixando de fazer o mal, avançando no conhecimento do bem, indo em busca dos pobres, órfãos, viúvas, desfavorecidos, humilhados, sem teto, aos que estão sofrendo de todas as maneiras, de todas as formas possíveis. Aprender a fazer o bem a essas pessoas é o convite dele aqui em Isaías 1.
Ele diz para abandonar as práticas religiosas, mas aí ir em encontro às pessoas que hoje se encontram em sofrimento. Porque ele deseja que o seu povo seja unido em liberdade. Unidos em liberdade. Não unido com intuito, não unido, no caso, como a religião une as pessoas, com o intuito de tirar proveito da fidelidade daqueles que lá se encontram. Porque todas as reuniões fica muito valor ali dentro. E aí eles dizem, tem que pagar água, luz, e que contas são essas? E aí eles dizem que quem não contribui está roubando ao Criador. Você acha que você está roubando o Criador? Tudo bem. Continue com o que você crê, então. Então, abra aí Mateus 11, 28. Para nós avaliarmos algumas coisas. Analisarmos junto. Vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É quem, pessoal? É todos, sem deixar ninguém de fora. Mesmo a você que se encontra na religião, também pode vir. Vocês estão incluídos nesse todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, todos quanto vão a Yahushua, incluindo aquelas pessoas que são discriminadas pelos religiosos como pessoas perdidas, como pessoas não salvas, como pessoas ímpias, que quer dizer perversas. Porque o religioso, ele exterioriza uma humildade da qual não consiste na autoridade do conhecimento da palavra de Iahu, mas ele sustenta uma humildade que é um estereótipo criado por alguns líderes religiosos, ou seja, doutrinas de homem, julgos. Isso são julgos. E a dos homens é pesada. Você vê, algumas religiões têm os seus hábitos. Uma isso, outra aquilo. Uma não faz isso, outra não faz aquilo. E antes de você ler as escrituras, você tem que amar a vida. O Criador, ele enviou o seu Filho para que nós tivéssemos vida abundante. Que vida abundante é essa? Como eu posso demonstrar essa vida abundante? É por conta das minhas conquistas materiais? Não tem nada a ver. Saiba você que o Criador não veio trazer nem para mim, nem para você uma palavra de sucesso materializado. Tudo quanto ele falou para mim e para você é na dimensão espiritual. Tudo quanto ele nos falou é na dimensão espiritual. E as pessoas materializam. Aí eu digo para você, qualquer pessoa objetivada, obstinada, comprometida com o seu intento, com o seu projeto, e que ela pôr a mão em obra para realizar aqueles seus projetos, ela vai alcançar o objetivo que ela deseja. E ela não precisa do auxílio do Criador para isso, ela só precisa que o Criador os mantenha ela viva. Se o Criador manter ela viva, ela vai alcançar. É só ser diligente no trabalho, ser comprometido, ser honesto com as pessoas, ser justo, ser centrado, focado, ser econômico, saber economizar. E aí ela vai investindo. Daqui a pouco ela vê suas conquistas. Isso não tem nada de espiritual. Mas tudo quanto ele falou para mim e para você é num âmbito, é numa esfera espiritual. Eu não gosto nem de falar essa palavra de esfera, eu prefiro falar dimensão espiritual.
é numa dimensão espiritual. E as pessoas materializam, achando que humildade é deixar de fazer algumas coisas, é fazer outras coisas, achando que ser próspero é possuir propriedades, coisas materiais. E isso não é verdade. A prosperidade não é conquista, é um estado que você adquire a partir do momento em que você se torna servo de Yarro, servo de Yahushua. A humildade é da mesma forma, a mansidão também. Por isso que uma das obras as obras da carne e as obras do Espírito são diferentes. Quais são as obras da carne? Tudo que é palpável. Você consegue apalpar a mansidão? Você consegue apalpar a humildade? Também não. Você consegue palpar o caráter? Não. Você consegue palpar isso aqui? Você consegue palpar isso aqui? Você consegue palpar isso aqui? E outras coisas mais? Coisas da qual vocês colocam como se fosse estigmatizadas como coisas boas. Tipo, não faço isso porque isso é bom, não faço aquilo. Não, ame a vida. Vá à praia, olhe o horizonte, veja a beleza da terra plana. Se você não acredita em mim, que estou dizendo que a terra é plana, acredite no que seus olhos veem. Eu conheço muitos engenheiros que, em calcular as rodovias ou pontes, rodovias, linhas férreas, eles não levam em conta a curvatura da terra. Até porque ela não existe. E aí, uma coisa muito mais nítida para mim e para você é o nível do mar. O próprio nome já diz, nível do mar, nível é nível. Se eu quero bater o nível de um piso, é porque eu desejo que esse piso fique reto, fique plano, fique uma linha reta, não fique com declive. Se eu quisesse, eu botava um desnivelado. Nível, ele não desnivela. Nível, ele não encurva. A água, ela não faz curva num recipiente. A água, ela não faz curva num recipiente. E são muitas outras coisas das quais nós poderíamos observar que os nossos olhos indicariam que essa terra é plana. Quando você olha para o céu, hoje o sol está à frente da lua. A semana que vem a lua vai estar na frente do sol e próximo uns do outro. Seria impossível isso numa terra esférica. Então, mas tudo bem. Você crê no que você quiser, você é livre para continuar se mantendo sobre o engano da religião ou se manter debaixo da palavra de Yahushua. Só que a palavra humildade, ela vem com a autoridade do conhecimento da palavra de Yarro, e é a humildade com a autoridade da palavra vê a possibilidade de conversão no indivíduo do qual nós venhamos andar. E aí, hoje os cristãos, por eles terem uma humildade exteriorizada, aparentemente, eles têm medo de se relacionar com pessoas que bebem, que fumam, que jogam futebol, com pessoas que vão a baile funk, com pessoas que são da noite, porque eles acham que é muito mais fácil eles caírem do que eles converterem essas pessoas. Mas eles estão cobertos de razão, porque se eles se envolverem, eles vão caírem, porque eles não têm a verdadeira essência do evangelho, da promessa de Yarro enraizado em seus corações. Por isso eles cairão, se eles se relacionarem com aqueles que lá se encontram. E aí os líderes amedrontados, para não perder o recurso que entra, fala que não devem se envolver, porque lá na Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aí eu digo para você, o Filho do Homem veio, se deteve no caminho dos ímpios, se assentou com eles e comeu junto. E aí o religioso, ele fica com o salmo, com o que o salmo diz, mas ele não fica. Aquilo ali era uma coisa que era na época da lei, que eles viviam. E
Todos aqueles que vivem segundo esse salmo, vivem diante da época da lei. Ou seja, na lei tem maldição. Se você está debaixo da lei, tem maldição para você. Mas aqueles que vivem no tempo da benevolência, que para você é tempo de graça, que vive na graça de Yahushua, que é favor imerecido, saiba que você foi convidado a se tornar igual a ele. Vou mostrar para você a mansidão de Yahushua. Quando todo o povo se reunia contra ele, ele proferia palavras, sim, mas quando ele foi ser capturado pelos soldados romanos, que havia sido levado por Judas até o Monte das Oliveiras, onde ele estava orando com os discípulos, ele tinha todo o conhecimento de que os exércitos celestiais estavam ao seu comando. E aí quando Pedro vê aquele soldado chegar, Pedro puxa a espada que ele tinha comprado escondido, e Yahushua não sabia. Na verdade não era uma espada, era tipo uma faca, mais ou menos desse tamanho, uns 30, 40 centímetros. E Yahushua não sabia, até porque ele era homem. Ele até sabia, mas não interferiu. E aí quando Pedro puxa aquela arma, arranca a orelha de um soldado romano, ele quefa, ou seja, Pedro, quem com a espada fere, pela espada será ferido. Você acha que se eu quisesse, eu não pediria meu pai, e meu pai não mandaria as miríades de anjos vir em meu favor? Mesmo diante de uma situação contra ele, na autoridade que tinha e tendo todo o exército celestial ao seu comando, ele não fez com que a sua autoridade excedesse a sua mansidão. Ele se entregou ali como ovelha mansa. Ele poderia reagir? Poderia. Quantas vezes eu e você não reagimos? Por conta de alguma circunstância que levantam a respeito de nós. Se eu disser para você, eu tenho experiências da qual se levantou contra mim, da qual eu não reagi, e que hoje foi tudo para um lugar, e as pessoas que se levantaram contra mim, todas elas tiveram que me pedir desculpa, mas isso não foi eu que fiz, foi Yahu que fez. E a minha esposa, que na época estava sendo só aquela pessoa que eu estava conhecendo, ela ficou embabacada, abismada ao ver eu ter tomado tal atitude de não ir tirar a diferença com aquelas pessoas que haviam falado mal a meu respeito. O tempo resolveu tudo, entreguei na mão do Pai. E hoje eu estou bem com todas as pessoas que se levantaram contra mim. Então, quantas vezes as pessoas se levantam contra você e você vai tirar satisfação? Aí você demonstra que você não é uma pessoa mansa. Pedro, ele demonstrou a sua falta de mansidão. Puxou logo a arma para se defender. E se você age assim, saiba que você não está seguindo o modelo. Você não está seguindo o modelo a ser seguido, mas você está seguindo o modelo que foi imposto, que é o impostor que foi imposto no lugar do modelo verdadeiro. A potestade religiosa faz isso. O antro religioso, em todos os seus recintos, há obscuridade. A obscuridade nesses antros. Eles não trazem a verdade que liberta, mas eles mantêm o engano que aprisiona, fazendo com que as pessoas pensem ser livre. Então aqui, um outro exemplo de humildade é que Zaqueu era um publicano. Zaqueu, ele era um homem publicano. Os religiosos não andavam com ele. E você pode conferir isso comigo em Lucas 19, a partir do verso 20, sei lá, ou antes um pouquinho. E ele era um publicano. O publicano para os judeus era considerado um cachorro, um cão público, um tipo de homem do qual os judeus não queriam se relacionar. E aí Zaqueu, por curiosidade, querendo saber quem é Yahushua, sobe na árvore. Só que Zaqueu, ele já nutria no seu coração o desejo
de conhecer Yahushua, mas também de ter a sua vida transformada. E ali tinha a informação que ele precisava. Yahushua ia passar. Ele sobe no sicômoro. E ao subir para ver Yahushua, porque ele era de baixa estatura, quando Yahushua se depara com aquela realidade naquela árvore, e ele olha para Zaqueu, ele diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje convém repousar em tua casa. Você acha que esse homem desceu da árvore como? As Escrituras diz, cheio de alegria. Alguém que todos queriam estar perto, deu atenção a ele. Aqueles a quem ninguém queria por perto. O amor. Mesmo sabendo quem ele era. Porque se chamou pelo nome e sabia quem era. Zaqueu na sua mente falou assim: ué, ele sabe quem eu sou. E mesmo assim ele me chama. E ele vai descansar na minha casa. Alguém me ama. Alguém me ama. Mas Yahushua fez isso porque a autoridade do conhecimento, da humildade na palavra de Yahu dá a ele autoridade para converter a pessoa com quem ele vai andar. Garante a ele que é possível a outra pessoa se converter. Desculpa. É possível que a outra pessoa se converta pela humildade, da autoridade da palavra de Yahu. A palavra de Yahu, qual é? As boas novas, o evangelho da promessa. E o religioso, ele se restringe a andar com determinadas pessoas, porque ele não tem o conhecimento e a autoridade que faz com que ele reconheça que a outra pessoa pode mudar pela mudança que há nele. Mas ele se vê mais perdido se ele andar com ela. E aí vem com aquele papo: uma brasa fora do fogo apaga. Apaga mesmo, porque vocês estão num fogo que nem, por exemplo, o altar estava seco e eles pediram fogo. O fogo não veio. Elias falou: vai ficar muito fácil. Vai ficar muito fácil. Desculpa. Essa minha tosse não quer passar, mas tá acabando. Sinto que estou melhorando. E Elias fala: vai ficar muito fácil. Vamos molhar. Elias estava sozinho e venceu os 450 profetas de Baal. E não importa em quantos números vocês estejam, vocês jamais vencerão aquele que está em mim. E por mais que vocês se levantem com o argumento que vocês quiserem levantar, as Escrituras apontam exatamente para aquilo que eu tenho dito. E se vocês quiserem ser desonestos, vai ir contra. Então Yahushua aqui, ele via a possibilidade de Zaqueu ser transformado pela transformação que ele mesmo vivia, por conta da humildade de se aproximar, de o amar, de demonstrar que ele era alguém que também era alvo do amor do Criador. E aí você vê os religiosos dizendo que são aqueles a quem tem a verdade, aqueles que têm a verdade, que têm a salvação, e aqueles que amam. E aí eles não levam o amor, eles não se influenciam, eles não se infiltram no meio daquelas pessoas que precisam ver o amor que Deus tem por elas através da minha e da sua vida. Deus, ele vai externar o amor a essas pessoas através de nós, quando nós formos até elas. E aí vem o líder religioso: olha, é bom vocês não andar, é bom vocês evitar, porque uma brasinha fora do fogo apaga. Meu amado, tem 8 meses que eu saí dessa imbecilidade religiosa e vou bem e obrigado. E me desculpe se minhas palavras são pesadas e difíceis de ouvir, mas pior foi as palavras do Salvador: raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, aparências. Não é essa a humildade que ele deseja que eu e você tenhamos.
eu falo aqui no intuito de exortar a você, de chamar a atenção para o que diz as Escrituras e para nos aproximarmos do Criador da maneira como Ele deseja. Ele nos deseja ver reunido, mas não nos reunir para um tirar do outro, mas para que todos juntos possamos ajudar os que não têm. Você acha que isso não é justo? Você acha que isso não é louvável aos olhos do Criador? Ou você acha que aquilo que você deveria fazer, você terceiriza? Aquele a quem você terceirizou vai fazer por você? Não vai não, meu amado. A cada ano que passa você vê, são mais e mais e mais instituições que aparecem, e são mais e mais e mais a prosperidade desses que enriquecem por conta da fidelidade de vocês e da ingenuidade. Minhas palavras não é para você se sentir, que palavra maravilhosa. Não, é um despertamento para você acordar. Se você é a ovelha de Yahushua, você ouve essa voz e através dessa voz você vê quem é o seu pastor, Yahushua, e você vai atrás dele. Agora, se você ouve essas palavras e não vê os Yahushua, você vai continuar onde você está, seguindo os lobos, os mercenários, como ele diz. Os mercenários. Porque desenharam para você um Jesus, um Deus, uma religião. E por mais que vocês pensem que a religião liga, na verdade ela não liga, ela desliga. A religião ela deveria nos religar a Yahweh, mas a religião que foi colocada para que as pessoas entrem e se religuem, na verdade ela desliga, porque os maiores locais em que há divergência de opinião e desunião é nos antros religiosos, na potestade religiosa, que quando um não concorda com o outro sai, abre uma nova instituição e ali, a partir do momento em que as pessoas entrarem, o recurso vai vir. E é só atrás disso que eles estão. Alguns até fazem isso com a intenção de estarem aproximando as pessoas do Criador. Inocentemente fazem isso. Mas mesmo assim vão ter dinheiro em suas mãos e vão tirar proveito disso. Então, eu falei que se você é de Yahushua, você ouve. Se você não é, você não ouve. Abra sua Bíblia em João, capítulo 10. Depois você leia todo. Todo João, capítulo 10 é pequeno. Se eu não me engano, é 41 versículo. Se eu não me engano, é 41. Estou abrindo aqui. (42) só. Desculpa, eu sinto que ela está passando, mas ainda não passou. Mas vai passar. Mas também não vai me deter. Eu vou ler alguns versos somente. Ele diz assim, versículo 1. Em verdade vos digo, quem entra pela porta no aprisco das ovelhas, quem não entra pela porta dos apriscos das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. E ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, ou seja, o local em que ele tem ido buscar as suas ovelhas não tem somente as ovelhas dele. Eu estive na casa do meu sogro ano passado, final de ano, e em tempo de seca, alguns fazendeiros lá pegam o seu gado e coloca na fazenda do outro. Ali há uma sociedade entre eles. E aí depois, esse fazendeiro vai lá e chama os seus gado ouvem a sua voz e vem atrás dele. Mas somente os dele vêm, porque os dele conhecem a voz.
E quem vive no interior, quem é nordestino, sabe exatamente do que eu estou falando. Da mesma forma em Yahushua. Aqui provavelmente as ovelhas foram colocadas em um aprisco. E aí agora ele vem, aquele que pula a cerca lá é ladrão, é a raposa. Porém, aquele que colocou as suas ovelhas lá dentro, ele vem e ele chamando, o porteiro abre para ele a porta, ele nem entra, ele chama. As que estão lá dentro vêm até ele. Elas vêm, igual os gado do pai da minha sogra e igual os gado que conhece o seu dono. Eu tentei me aproximar, fazendo de todos os gestos que podia os atrair para perto de mim, porém, quanto mais, a cada passo que eu dava em direção a eles, eles davam 10 opostos a mim. Mas aí quando meu sogro vinha, ia lá e a cada passo que ele dava em direção ao gado, o gado dava 3, 4 em direção a ele, porque lhe conhece a voz. Então aqui é a mesma coisa. Aí ele diz: as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora, não é para dentro, é para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, pertence. Depois de lhe fazer sair todas as que lhe pertencem, então implica em que lá tinha também as que não lhe pertencem. Só para você pensar. Então implica em que lá também tinha as que não lhe pertencem. Lá vem meu gato, eu não sei o que ele quer, mas lá vem ele. Ai, ai, ai. Eu amo esse meu bichano, pessoal. Então implica em que lá também havia ovelhas que não lhe pertenciam, mas só veio as que lhe pertenciam. E aí ele vai conduzindo, né? E aí diz assim, ele está aqui no meu colo. De vez em quando ele gosta, né, de aparecer aqui. Mas vamos continuar aqui. Aí diz assim: Yahushua propôs esta parábola, mas de modo nenhum seguirão a voz do estranho, mas antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz, a voz do estranho. Yahushua propôs essa parábola, eles não compreenderam, não entenderam o sentido daquilo que ele falava. Não entenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, o que acontece? As ovelhas de Yahushua ouvem a voz de Yahushua. As ovelhas que não são de Yahushua, elas não vão reconhecer. E isso nós vamos ver aqui. Pula aí para o versículo 25 para frente. Respondeu-lhe Yahushua: já vou-lo disse, e não crede. As obras que eu faço, não faço em meu nome. Não faço em meu nome, mas o Pai não as faço em meu nome. Faço em nome de meu Pai, que testifica a meu respeito. Mas não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então aqui ele mesmo admite que esse povo não pertence às suas ovelhas. Esse povo não pertence àquele povo a quem ele veio buscar. Não se iludam. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Aí aqui ele continua. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais... As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, vós não me ouvi porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Então, aqui ele está deixando muito nítido para mim e para você que as ovelhas dele receberão dele a vida eterna. As ovelhas dele receberão dele vida eterna. Ele veio chamar. Por isso ele diz que veio chamar somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí você fala assim, mas eu sou brasileiro, não tem nada a ver com isso.
Quem disse que você não faz parte? Você sabe quem são os índios que se encontravam aqui no Brasil? Cristóvão Colombo. Foi Cristóvão Colombo. Os chamou de índios. A palavra índio vem de alguma coisa de Deus. Tudo bem. Cristóvão Colombo os chamou de índios. O que se perdeu no tempo que Salomão, o reinado, acabou? As 10 tribos. As 10 tribos. O que aconteceu quando Yahushua morreu? Um grande terremoto. Um terremoto esse que a religião não vai dizer para você. Então, aqueles índios que se encontram aqui no Brasil não é nada mais, nada menos do que as 10 tribos perdidas da casa de Israel. E aí, por isso, quando os europeus chegam aqui, que você conhece como os portugueses, que na verdade são os franceses e ingleses, que furtaram o nosso Brasil e levaram todas as riquezas que possuía, e depois os portugueses, quando vieram, tiraram um pouquinho e levaram a culpa de tudo. E aí, quando os portugueses chegam aqui, eles veem que Cristóvão Colombo era o quê? Ele nada mais, nada menos, ele era um judeu. Só que ele era um judeu europeu. E aí você vai dizer, ele era um espanhol. Ele era um italiano. Não. Ele era um espanhol. Ele era um judeu. Um dos Askenazes. Mas era. Era aquele que tomou o lugar de Jafé, de Sem. Ele é um descendente de Jafé, um jafetita. Então tem muita história que não lhes foi contada e vocês não fazem ideia. Então os índios que se encontraram aqui no Brasil, eles eram as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Quando Salomão morre, aquelas 10 tribos se apartam. Elas foram espalhadas, foram a um lugar mais distante. E aí os Cristóvão Colombo os denomina de índio. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, os portugueses sabiam que eles não eram índios. E aí deram esse título de índio para os intitularem de selvagem, para você não saber quem eles eram. Agora só basta saber, segundo o livro de história, só basta saber, assim, os historiadores falam, não sabemos de qual das tribos de Noé, ou de Jacó, e nem de qual dos filhos de Noé, mas eles pertencem às 10 tribos perdidas da casa de Israel. E as outras 2 tribos vieram depois, assim, quando vieram a escravidão. Vieram com julgos no pescoço, Deuteronômio 28. É só você ler. Então Yahushua aqui está dizendo que ele veio buscar, senão o povo perdido da casa de Israel. Porque já tinha povos aqui, e tem povos aqui que não serão salvos. Todo mundo sabe disso. Só que essas pessoas não sabem quem são eles. Eles são os bodes, eles são os lobos, que têm tirado a lã das ovelhas. Só tem tirado a lã das ovelhas. Então ele vai mostrar aqui mais algumas coisas. E eu espero que você esteja atento. Aí ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um nesse propósito. Eu e o Pai somos um nesse propósito. Aí você aprende na religião que Jesus é Deus. É uma grande mentira. Eu tenho que gritar porque os meus áudios ficaram baixos. É uma grande mentira. Ele é filho, o Pai é criador, ele teve um princípio. O Pai sempre existiu, sempre vai existir. O Pai não tem começo nem fim. Ele, porém, tem começo, porém não terá fim. E assim como nós tivemos um começo e desejamos uma vida da qual também jamais terá fim, nós somos irmão deles e semelhante a ele. E aí vem esses líderes religiosos e diz para você que Jesus é Deus. Não, Yahushua não é Deus. Yahushua merece todo o nosso louvor, toda a nossa admiração, tudo quanto nós tivermos de bom, ele merece.
mas não é a Ele que devemos adorar. E quando vocês adoram, vocês estão adorando a criatura e não o Criador. Romanos 1, 20 a 25. E também ele tem aquela questão, né, que se encontra lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios 15, 14. 1 Coríntios 15, 2 Coríntios 20. Não, vamos ver. Estou fazendo confusão aqui, mas a gente vai dar uma olhadinha. Só para que você saiba. Porque parece que vocês não enxergam. Então alguém tem que dizer. Ele diz assim, ó. 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando entregar o reino a Yahweh, o Pai, quando houver destruído o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então ele mesmo está dizendo aqui que o fim virá quando ele mesmo entregar o reino que é do Pai. Por isso que ele nos ensinou na oração do Pai Nosso que estás no céu. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, né? Exaltado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino é do Pai. O Pai o deu, mas o reino é do Pai. Ele se tornou um Senhor para mim e para você. Porém, ninguém tem o título igual ao Pai. Ninguém tem alcançado o mesmo patamar do Pai, nem mesmo o Filho. Quando o inimigo quis e desejou, ele foi lançado por terra. O Filho, vendo, ele jamais vai desejar. Até porque ele já é muito agradecido pelo que ele é. Ele recebeu do Pai todo o poder e autoridade na terra e debaixo da terra e no céu. Ele recebeu do Pai, todo o poder me foi dado, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, o Pai entregou tudo em sua mão. E ele só não se subjugou a ele, mas deu a ele toda a autoridade. Mas ele não se subjugou. Então, o que cabe para mim e para você? Sermos humildes, andar com aquelas pessoas que hoje são desprezadas e mostrar que elas têm valor. E esse valor, quem dará a ela, não é somente nós, mas Ele que tem nos sustentado, nos direcionou a elas para demonstrar o valor que Ele tem por elas através de nós. E aí vocês ficam orando a Jesus. Ele já disse: estou farto dessas mãos levantadas, desses olhos fechados, dessas práticas religiosas. E olha que nós vimos aqui que ele só vai entregar o reino ao Pai. Isso aqui nem estava na minha intenção de falar, mas eu vou dizer isso aqui. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Yahweh, a Deus e Pai. Para você entender a quem ele se refere: a Deus e Pai, a Yahweh, Pai. Quando houver destruído todos os principados, bem como toda potestade e poder. Quando ele houver destruído toda a religião que opera nas regiões celestes, porque a religião faz com que as pessoas pensem que elas estão vivendo numa dimensão espiritual, numa dimensão celestial. Ela opera nessa dimensão, enganando as pessoas. Quando ele destrui toda a religião, por isso lá em Apocalipse você vê: caiu a grande Babilônia, e foi grande a sua queda. Por isso, povo meu, sai dela, para que não sejais participante dos seus flagelos. Por isso, povo meu, sai dela, para não ser de participante dos seus flagelos. E aí tem aquela questão, né? Que os cristãos dizem assim: nós fazemos a obra. Que obra? Quem fez a obra do Pai foi o Filho. Essa obra eu e você não teríamos condição e nem seríamos capazes de realizar.
Porque a obra que ele fez, nem eu nem você teríamos capacidade para isso. Porém, a obra que restou para mim e para você é somente crer naquele que ele enviou. João 6, versículo 29. João 6, capítulo 29. Se você não acredita no que está escrito, então o que você faz buscando um criador dentro da religião? Você está convicto de que está se enganando. Se você não acredita no que está escrito, então eu te pergunto o que você tem feito dentro do antro religioso. O que você tem buscado? É um passatempo? É um clube? Já pagou a sua mensalidade? E além da mensalidade, ainda tem que ter generosidade. Tem que ter as ofertas alçadas. Ofertas alçadas quer dizer ofertas recolhidas. Se aí dentro existe levita para recolher as ofertas entre o povo de Israel, hoje os levitas, para mim e para você, são os órfãos, as viúvas, do qual tem que ser assistido por nós, porque eles não têm herança. Então, preste atenção, abra os olhos, desperta tu que dorme. Desperta tu que dorme. Não tem como ficar aliviando. E Yahushua disse que essa palavra não pode falhar. Duvida? Abre aí de novo, volta lá para João 10. João 10. Essa palavra não pode falhar. Yahushua disse, se você não crê no que está escrito, então eu vou dizer para você, você não tem a essência da palavra eterna enraizada no seu coração, mas você só tem a convicção de alguns líderes religiosos e você anda segundo elas. Essa palavra aqui, faria brotar em mim e em você rios que jorram do nosso interior para a vida eterna. Rio, fontes de água viva. Fonte de água viva, não é de água parada, não. Aí na religião vocês se deparam com uma fonte de água suja. Mas a verdadeira fonte de água limpa se encontra aqui dentro, sim, mas de uma forma liberta, sem a contaminação dessa água suja. A fonte da água suja, ela tem um fim. A fonte da água limpa, ela não tem fim. Porque quem criou a água, criou ela limpa. Quem sujou foi o homem. E a fonte da água do homem é suja. Mas a fonte da água limpa vem do Criador. E essa fonte é inesgotável. Tem para mim, para você e para todos quantos quiserem. João, como eu falei, João 10, o verso 35. Ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Yahweh. E a escritura não pode falhar. Porque aqui ele tinha sido repreendido por ele ter se comparado a filho de Yahweh. Os judeus indagaram e aí ele falou, essa escritura não pode falhar. Eu deixo essa mensagem com vocês. Põe a mão no seu coração, que não é esse, é esse. Põe a mão em suas mentes. Peça para que ele liberte a sua glândula pineal, que está contaminada com o desenho, com as imagens, com o conhecimento que deram a vocês. Vocês têm bebido água suja. Beba da fonte da água da vida, que provém de Yahushua. Ande na luz e leve essa luz àqueles que hoje são humilhados, desprezados de todos. Ande com quem bebe, fuma, vai a funk, que tem um costume diferente do seu, e mostre a ele que o sentido da vida é outro, que Yahushua os ama e que você está ali para apresentar o amor de Yahushua através da sua vida, e que ele pode experimentar de algo melhor, se assim ele quiser. Então eu deixo a paz de Yahushua, peço que ele lhes abençoe, continue assistindo esse canal, dê o seu apoio, partilhe. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pessoal.